Já apontamos agora as notícias do país e também do mundo. 4 pessoas da mesma família morreram na última sexta-feira na localidade de Chitunga, na província de Manica. Presume-se que as vítimas tenham consumido comida intoxicada. Na última sexta-feira, 4 membros desta família perderam a vida depois de terem consumido arroz com feijão. Após a refeição, os membros da família começaram a passar mal, tendo 2 vítimas perdido a vida imediatamente e outros 2 membros morrido no hospital. Meus esposos cozinharam arroz e feijão, meus filhos comeram, até perderam a vida, 2 filhos, e meus avós também comeram aquele arroz e feijão, perderam a vida também, 2 avós. Depois daí nós estamos desconfiados, né? Se é a pessoa que põe o quê? Medicamento também aí, já não sei. Estou desconfiado. A tragédia primeiro foram 2 menores, que são 2 irmãos, de seus 5 a 3 anos de idade. Estes morreram na devida altura quando consumiram aquela comida que foi na quinta-feira à noite. E na mesma altura foram evacuados para o hospital 4. Dos 4 no hospital distrital perderam a vida 2, e os 2 conseguiram sobreviver, que é a nora e a sua sogra. A polícia admite tratar-se de intoxicação alimentar e já está a investigar o caso. Que neste período, no distrito de Manica, 4 membros da mesma família perderam a vida. Do trabalho que foi feito, podemos aferir que esta morte resultou de intoxicação alimentar. As autoridades de saúde já recolheram as amostras do arroz, feijão e água consumida naquele dia e poderão publicar o resultado oportunamente. Mais de 400 crianças com menos de 5 anos de idade morreram no primeiro semestre do ano em curso, isto vítimas de desnutrição aguda. As províncias da região centro são as mais afetadas. Acompanhe já a seguir a reportagem da STV, preparada por ocasião do Dia Mundial de Combate à Desnutrição Infantil, que hoje se assinala. Numa das camas do quarto para crianças malnutridas do Hospital Geral José Macamo está o pequeno Vander, que tem 2 anos e 3 meses de idade. É a primeira vez que ele fica internado, mas a doença não o impede de fazer o que as outras crianças da sua idade gostam: brincar. Quando a STV foi ao hospital, Vander já lá estava há 4 dias. Chupava normalmente. Apesar de apresentar sinais de melhoria, a mãe lembra como ele estava. Tinha diarreias e vômitos, estava muito fraco. Tem problema de desnutrição. A desnutrição é uma doença causada pela falta de nutrientes no organismo necessários para o crescimento de qualquer criança ou adulto. Quando a criança é visivelmente magra e tem um peso que não corresponde à sua idade, considera-se que está com desnutrição aguda. Ele vinha pesar bem, agora está a pesar 8,500. E quanto é que devia estar a pesar? Talvez uns 10, 11. Ele já teria a pesar. O Ministério da Saúde considera a desnutrição aguda uma preocupação, mas não um problema de saúde pública. A sua prevalência é de 8%, dos quais 2,1% ocorrem em forma de desnutrição aguda grave e 5,9% ocorrem como forma de desnutrição aguda moderada. As províncias da Zambésia, 9%, Sofala, 7%, Manica, 7%, Nampula, 7%, Cabo Delgado e Tete, 6%, são as províncias mais afetadas. Em 2015, foram identificadas e tratadas 39.691 crianças com a doença e 864 morreram. Já no primeiro semestre deste ano, foram identificados 25.553 casos e, como consequência, 453 crianças morreram. Embora a prevalência da doença seja maior na zona rural, há cada vez mais casos de desnutrição aguda nas cidades. O Hospital Geral José Macamo recebeu, só no primeiro semestre do ano, 137 crianças malnutridas.
A maior parte das mães procura as unidades sanitárias quando a doença já está num estágio avançado. A criança já apresenta descamações da pele, já tem feridas, aquilo que chamamos queimaduras, né, das fraldas. Então já aparecem crianças mesmo no estado avançado. Os sinais físicos de uma criança desnutrida são braços e pernas finas, inchaços na face ou em outras partes do corpo, tal como a barriga, pele descamada e enrugada e alteração da cor do cabelo. O desmame precoce, isto é, a interrupção do aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses, é uma das principais causas da desnutrição aguda no Hospital Geral de Mavalane. Esta unidade recebeu 129 crianças desnutridas no primeiro semestre do ano. Foi lá onde a STV encontrou o pequeno Ricardo, de 1 ano de idade. Além do baixo peso, ele está com anemia. Ele por crescer bem, só que de repente com essas coisas depois ficou um pouco abatido. Além do desmame precoce, a pobreza, a falta de higiene e a falta de diversidade de alimentos são as principais causas da desnutrição aguda. Durante o internamento, as crianças são alimentadas de leite terapêutico que se assemelha ao leite materno. Tem lá água, tem lá proteína, tem lá vitaminas e sais minerais que são extremamente importantes para uma criança e principalmente para evitar, assim como tratar a desnutrição aguda. Através de palestras, as mães são ensinadas técnicas de preparação de alimentos nutritivos, tais como papas enriquecidas. Como é que se prepara uma papa enriquecida? Muito bem. Do princípio, nós temos que ter farinha, que é o ingrediente principal. Então, nós podemos, além de ter farinha como está, nós podemos fermentar a farinha. Isso o que significa? Colocamos de molho no dia anterior para o dia seguinte preparar a papa. Não precisa manter a papa por um longo período de tempo. De um dia para o outro já é suficiente para fermentar a papa e prepararmos esta papa para a nossa criança. Então, a farinha seria o ingrediente principal. Pode ser farinha de milho, pode ser mexoeira, pode ser mapira, pode ser farinha de mandioca, aquilo que a pessoa dispor em sua família, em sua casa, pode usar. Além da farinha, temos os outros ingredientes que são adicionados, mas para enriquecer a papa. Podemos usar a manteiga, não é? Temos aqui a manteiga. Podemos usar também a cenoura ralada, conforme estão a ver. O ovo cozido também nós podemos usar. Podemos usar também as folhas, não é? A verdura, é possível. Podemos usar o feijão cozido, não é? Esmagado e coado, podemos usar para enriquecer a papa. Também podemos usar o leite de coco. Quem dispor de leite de coco também pode usar o leite de coco para fortificar a papa. O peixe esmagado também podemos usar para enriquecer a papa. Então, são inúmeras alternativas que nós podemos usar para enriquecer as nossas papas. A cenoura misturada com a papa. A máxima de comer bem e variar os alimentos pode ser um bom aliado no combate à desnutrição aguda, que, diferentemente da crônica, é reversível. A desnutrição aguda é uma doença grave, que pode até levar à morte. Mas com métodos simples, como o preparo de papas enriquecidas, este quadro pode ser revertido. Seguimos olhando agora para a visita do Presidente da República à Suazilândia, onde está a participar da 36ª Cimeira Ordinária do Chefe de Estado e de Governo da SADC. O repórter STV, Orlando Macuacua, traz mais detalhes a partir de Mbabane. Termina este ano a presidência de Moçambique para a Troika, ou órgão de política, defesa e segurança na SADC. E hoje o Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu o último encontro nesta qualidade. Mas foi na voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ordemir Baloi, que ficamos a saber que o balanço das atividades de Moçambique neste órgão é positivo, embora haja uma questão de crise em termos políticos que se vive em alguns países daqui da África Austral, ou seja, na SADC. A apreciação dos países membros é muito positiva quanto ao que Moçambique pôde fazer durante um ano. Essas presidências constituem um desafio muito grande, porque um ano passa depressa. E os dossiês
de que o órgão trata são complexos, são pesados e, portanto, o seu tratamento é lento. Então, o que acontece é que, bom, nós iniciamos umas coisas, concluímos outros processos que outras presidências realizaram. Portanto, é uma prova de estafeta. Há críticas que se fazem em relação à presidência de Moçambique, ao órgão de política, defesa e segurança da Troika da SADC, mas, entretanto, o ministro do Irbaloi diz que não era possível resolver os problemas dos conflitos que se vivem a nível da SADC em apenas um ano. A história do Lesoto não se conta, nem se resolve em 2 ou 3 anos. O Lesoto já teve inúmeras crises, foram resolvidas e voltaram a acontecer. Na anterior presidência do órgão de Moçambique, nós tratamos do dossiê Lesoto e, inclusive, tivemos uma missão permanente que trabalhou com as igrejas, resolveu o problema e até tornou possíveis eleições que tiveram lugar e elegeram um primeiro-ministro. Fomos embora. Mas como o problema é mais profundo do que o que os outros que tem de ser resolvido de uma forma estrutural pelos próprios súditos, o problema voltou. E não vai ser num ano que nós vamos resolver o problema da revisão constitucional, da reforma do setor de segurança, mas acima de tudo de reconciliação, de paz de espírito entre os próprios súditos. Eles é que são os sujeitos da ação. Nós vamos ajudar. Agora, se eles não nos ajudam a serem ajudados, o que é que podemos fazer? Terminou praticamente esta segunda-feira a presidência de Moçambique no órgão de defesa e segurança da SADC. Amanhã espera-se que o chefe de Estado apresente o seu relatório final das atividades em relação àquilo que se vive em termos políticos e de segurança na SADC. As imagens são de Sebastião Goman, Orlando Macuacua, a partir de Bambane para a STV. Moçambique deixa a presidência do órgão de política, defesa e segurança da SADC, com assuntos políticos por se resolver em vários países membros. Entretanto, a situação de instabilidade no Lesoto é a que mais sobressai a presidência de Moçambique, considerada negativa por alguns críticos. O nosso país tem mantido a SADC informada, quer a SADC, quer a União Africana. Portanto, nós não esperamos que nos questionem, tomamos a iniciativa de informar sobre o que está a passar, o que estamos a fazer, quais são os problemas que temos e quando nos perguntam que tipo de ajuda que queremos que nos deem, nós temos respondido. Portanto, por essa razão, ainda não se viu necessidade de se incluir o assunto Moçambique dentro da agenda da SADC. Estão perfeitamente informados e estão a acompanhar. Aliás, há de ver agora quando foi da introdução da mediação dos vários países que foram contactados, primeiro perguntaram-nos, mas vocês querem mesmo mediação? Vocês, os moçambicanos, querem mediação? Ou está-vos a ser imposta de alguma maneira? Não. Queremos a mediação e estão a colaborar. A pesquisadora e docente universitária Irael Lundim considera que o Zimbábue vive uma situação de crise total. Lundim diz que está na hora de Robert Mugabe sair do poder. Convidada para analisar a situação de instabilidade política no Zimbábue, a docente e pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Irael Lundim, considera que a situação tem várias caras. Para a pesquisadora, tudo começou com a reforma agrária de Mugabe, que tirou a terra dos farmeiros estrangeiros. Aquelas terras foram entregues a pessoas que não tinham nenhuma experiência nessa área. Então, toda a exportação, o consumo primeiro, depois a exportação do Zimbábue, derivado da agricultura, desapareceu. E esse era um grande sustentáculo da economia do Zimbábue. Então, a situação que já não estava boa para o Roberto Mugabe começa a ficar pior. Razões internas, políticas mal geridas, crise econômica externa, uma necessidade, entre aspas, enorme do presidente Mugabe de manter-se no poder por razões que, obviamente, só ele pode explicar, criou essa situação. Irael Lundim diz que uma mudança do governo no Zimbábue pode não ser a solução para o problema. Entretanto, defende que chegou o tempo de experimentar
uma alternativa a Mugabe. Penso que o Mugabe está muito desgastado, né? Eu penso que seria bom realmente que saísse, até por uma questão de idade, né? É possível que exista alguém com ideias mais frescas. A docente universitária diz que a SADC deve ser mais interventiva, mas adverte que o desafio é grande. Infelizmente, a nossa SADC, nesse ponto, parece que tornou-se assim um clube de compadres, né? Um clube de família. Fica difícil eu criticar assim por um erro que eu também tenho. É nesse sentido, né? Então, quem neste momento tem a sua casa arder, né, não vai jogar brasas na casa do vizinho, né? Porque a sua também não vai jogar água na casa do vizinho, porque a sua também está ardendo, vai jogar água aqui em casa. Então, infelizmente, neste momento, temos uma região cujas casas estão a arder, a nossa inclusive. Abriu hoje a 52ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM. Organizadores garantem que não há alterações em relação à participação de expositores e visitantes e reiteram que a crise não terá impacto significativo na promoção de exportações nacionais e na realização de contactos empresariais. Sem o habitual corte da fita, discurso e visita à feira pelo Presidente da República, a 52ª edição da FACIM abriu portas ao público nesta segunda-feira. Ainda pela manhã, já estava composta parte significativa dos stands de expositores nacionais representando províncias no pavilhão de Moçambique. No exterior e nos restantes pavilhões, os expositores trabalhavam a todo vapor para concluir os aspectos organizativos. O presidente do Instituto para a Promoção das Exportações, João Macaringue, voltou a manifestar otimismo em relação ao sucesso do evento. A crise atrapalha, mas nós olhamos a crise numa perspectiva de encontrar nela elementos que possam fazer com que combatamos a crise. Isto é, à medida em que nós identificamos aquilo que são as nossas potencialidades, aquilo que pode fazer a diferença e aquilo que pode, de alguma forma, concorrer para minorar o impacto negativo da própria crise. O primeiro dia da FACIM foi também marcado pela presença de Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia de Portugal, país mais assíduo e com maior número de expositores na feira. O governante português reiterou a confiança das empresas do seu país na recuperação da economia moçambicana. A mensagem que venho dar e que encontro aqui nos empresários portugueses é uma mensagem de resiliência de empresas portuguesas que estão em Moçambique com uma perspectiva de longo prazo e que estão a resistir a este momento menos positivo. Segundo o Instituto para a Promoção das Exportações, participam nesta edição da FACIM 2.350 empresas, o equivalente a 100 empresas acima das do ano passado. O número de empresas estrangeiras caiu de 680 para 630. Participam 33 países, mais 2 que em 2015. Os expositores olham para a presente edição como uma oportunidade para contrariar os efeitos da crise e acreditam na expansão da visibilidade dos seus empreendimentos. Quem está na FACIM para vender promete tudo fazer para chegar a esse objetivo e procurar contrariar as estatísticas que vão dando conta de que a atividade empresarial está com mau desempenho e poderá continuar a cair ao longo do ano. Os grandes empreendimentos procuram exibir projetos de grande dimensão para o país. Nós, como é hábito, temos um pavilhão aqui na FACIM, onde naturalmente expomos aquilo que é o contributo da HCB para o desenvolvimento econômico deste país. E, portanto, estamos a mostrar ao povo moçambicano e ao mundo em geral de que maneira é que nós, HCB, pela produção de energia, poderemos contribuir. Mostramos alguns projetos em que nós estamos envolvidos, nomeadamente o projeto da Central Norte e outros projetos que neste momento estamos a trabalhar em conjunto com a EDM. E os expositores com relativamente menor dimensão também estão na FACIM para buscar melhor projeção dos seus negócios.
Falando da crise, Manhissa não é nenhuma ilha, também sofre a crise, mas não é por isso que deixou de vir à feira. Nós esperamos que mais empresários venham comprar, haja intercâmbio entre as empresas. Vamos saber que algumas empresas querem comprar. Mais notoriedade para os nossos estabelecimentos. Como eu estava a dizer aqui, nós temos 4 estabelecimentos que prestam serviço de restauração. Esperamos que depois desse evento tenhamos mais notoriedade, tanto a nível nacional, tanto a nível estrangeiro. No âmbito da estratégia de educação financeira em seguros, o ISSM tem estado exatamente a promover esse tipo de iniciativas, de ir para diversas escolas de ensino secundário, portanto, explicar o que é este seguro, para as pessoas perceberem qual é a importância do seguro, porque é que é preciso fazer seguro, quer de vida, quer dos bens próprios. O que é que nós esperamos aqui? Bom, é que as pessoas, ao virem para aqui, tenham alguma noção de que, olha, na vida, tudo é como totobola. A gente não sabe quando é que tropeça e cai. A gente não sabe quando é que tem um acidente. A gente não sabe o que é da nossa própria vida. É preciso acautelarmos-nos. A visita oficial da FACIM pelo Presidente da República está marcada para esta quinta-feira. Um dos aspectos novos desta edição é a reintrodução da Feira do Gado. Saímos agora para um breve intervalo e voltamos já a seguir. Voltamos com mais notícias. Até já. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do Consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para eles fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Fazer nada. Para mais uma hora de consumidor. Em Moçambique é preso pilha galinhas. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Continuamos a pautar a informação na noite informativa. Alunos da 10ª e 12ª classes de algumas escolas da capital do país registaram resultados positivos nos primeiros 2 trimestres do ano em curso em relação ao mesmo período de 2015. Entretanto, no primeiro dia de aulas do 3º e último trimestre do ano, mais de metade dos alunos destas classes não foi à escola.
Arrancaram esta segunda-feira em todo o país as aulas do terceiro e último trimestre do ano letivo. A STV visitou algumas escolas da cidade de Maputo e conversou com alunos da 10ª e 12ª classes. Foi nestas classes terminais onde mais de metade dos alunos reprovou nos exames finais. E a falta de assiduidade é um dos problemas que concorrem para o fraco aproveitamento. Estamos numa turma da 10ª classe, de 47 alunos, e no primeiro dia de aulas só compareceram 15. O que é a sua expectativa para este ano? Sabes que a 10ª classe é uma das classes que registra muitas reprovações. Sim. É diferente dos outros anos, né? Mas espero que nós nos empenhamos para ter umas boas, para ter um bom resultado. Sim. Na minha expectativa é dispensar, sobretudo, para não poder compor, não poder sofrer nos exames, porque na primeira vez que vou ao exame. Agora há muita preguiça. Gabriel Gestala é o professor da escola secundária Josina Machel e confirma que as ausências têm sido frequentes nos primeiros dias de aulas. Sim, normalmente ou geralmente no início de cada trimestre a atitude dos nossos alunos tem sido essa. Não tem aquela força de que, pronto, começou o trimestre, temos que arrancar. Então, sempre tem aquela tendência, é o primeiro dia, talvez daqui a 2 dias já quero ir. Mas esquecem que já estamos mesmo no fim. Isso prejudica? Vai prejudicar muito, porque aquilo que vamos a tratar hoje é uma revisão que para aquilo que vamos dar à frente vai depender muito mais dessa revisão que estamos a fazer hoje. Se calhar se eu esforçar, consigo ter... O mesmo cenário repete-se em outras escolas. Na Polana, por exemplo, apenas 11 compareceram nesta turma de 42 alunos. O mesmo verificou-se na escola secundária Francisco Manhanga, em que nesta turma da 12ª classe compareceram apenas 26 de um total de 40 alunos. Ainda assim, as direções das escolas fazem uma avaliação positiva dos 2 primeiros trimestres do ano, se comparados com os resultados obtidos pelos alunos no mesmo período do ano passado. Nas 2 classes terminais, tivemos 61% no primeiro trimestre para a 10ª classe e 64% para a 12ª classe. Já é uma melhoria que caminha para aquilo que nós queremos, que é pelo menos 65%, para não sermos muito ambiciosos, se bem que a meta seja mesmo atingir 100%. A direção da escola secundária Francisco Manhanga também faz um balanço positivo. Temos uma certa melhoria, né? Portanto, no primeiro trimestre tivemos para a 10ª classe uma percentagem na casa dos 55%, na 12ª tivemos 65%. Portanto, isto está acima daquilo que foi o aproveitamento no final do ano. E ainda não fizemos o balanço do segundo trimestre, mas tudo indica que nós teremos um aproveitamento ainda um pouco elevado comparando com os outros anos. Em 2015, mais da metade dos alunos da 10ª e 12ª classes reprovaram nos exames finais. Homens armados atacaram na madrugada de hoje o povoado de Joconhiwa, distrito de Moçorize. Segundo a polícia, os homens incendiaram residências, colocaram barricadas na via pública e roubaram bens da população. Mais um ataque que foi realizado por estes homens armados da Renamo ao nível do distrito de Moçorize, onde os mesmos acabaram por incendiar 3 residências. Portanto, esta ação ocorreu na madrugada no povoado de Joconhiwa, localidade de Guaragua. Desta ação criminosa destes homens não foi registrado aqui nenhum dano humano. Ainda no mesmo ponto, estes homens colocaram barricadas nas vias que dão acesso aos povoados de Cita 1 e 2. E neste momento, a PRM lá ao nível do distrito de Moçorize já removeu as barricadas. Portanto, a situação já está controlada. E é nesse contexto que fez-se um trabalho de onde foi possível retirar das mãos destes miliantes diversos bens. Importando aqui destacar a recuperação de 25 cabeças de gado bovino, 30 cabeças de gado caprino. Que haviam sido roubados?
Exatamente, estavam nas mãos destes miliantes, mas quando eles se aperceberam da presença policial, puseram-se em fuga. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, assegura estarem em curso medidas de prevenção de possíveis casos de ataques por homens armados. A PRM avança a ter montado postos fixos em zonas consideradas propensas. A polícia tem um registro do ataque ao posto administrativo de Nihesiwe, distrito de Morropula, em Nampula. Zacarias Nakut, porta-voz do Comando Provincial, garantiu terem sido já tomadas medidas de prevenção de ocorrência de possíveis casos. Nakut não indicou os nomes dos locais, mas referiu terem sido montados postos fixos em zonas consideradas propensas a ataques de homens armados. Homens armados de Renamo atacaram o posto administrativo de Nihesiwe, em Morropula. Portanto, nesta ação, vandalizaram a secretaria do posto administrativo, a residência do chefe do posto administrativo, assim como o posto de saúde local e duas, portanto, casas de construção precária. Medidas estão sendo levadas a cabo no sentido de prevenção, que já vinha sendo feito anteriormente. Estes homens armados da Renamo não têm um posto fixo, portanto, todas as informações são sempre bem-vindas à polícia e, mediante essas informações, a polícia desloca-se a esses locais, tanto que já montamos postos, portanto, fixos em zonas consideradas propensas a ataque de homens armados da Renamo. Zacarias Nakut disse não ter dúvidas que se tratam de homens armados da Renamo que perpetraram o ataque a Nihesiwe. Pela natureza dos ataques perpetrados, dá indicação de que trata-se de indivíduos armados da Renamo, uma vez que os seus interesses nem sempre tendem à procura de algum lucro monetário, mas sim a vandalização, que é característica própria daqueles indivíduos. Existem pistas fortes para o prosseguimento destes casos, tanto que os nossos membros operativos já estão em perseguição desses homens e prontamente, assim que tivermos resultados operativos dessa situação, iremos informar aos órgãos de comunicação social sobre. Entretanto, a situação é descrita como sendo calma neste momento no posto administrativo de Nihesiwe. O secretário-geral da Frelimo considera que o país precisa de olhar para o futuro com otimismo face à crise económica que o país atravessa. Eliseu Machava encontra-se em Nampula, onde pretende aferir o nível de organização e preparação do partido. O secretário-geral da Frelimo foi recebido pelos membros do seu partido com canções de esperança. Dirigindo-se à imprensa, Eliseu Machava falou dos objetivos da sua visita a Nampula. Viemos acompanhar a vida política, econômica e social da província. Queremos ver como é que estamos em termos de organização para a nossa participação. Portanto, os militantes do nosso partido, como é que se organizam e como é que participam nos processos. Temos um país independente, soberano, que esse país precisa de cada um de nós. Precisa de crescer, precisa de resolver os problemas que tem e precisa de olhar para frente com optimismo. Estamos numa situação de crise econômica mundial e o nosso país não é nenhuma exceção, e é neste momento em que sofremos situações adversas que nós precisamos de unir cada vez mais os moçambicanos. Eliseu Machava não deixou de lado a situação de instabilidade que começa a se viver na província de Nampula, referindo que o país está aberto para o pluralismo de ideias, mas que sejam projetos para o desenvolvimento dos moçambicanos. Permitir que tenhamos o pluralismo de ideias, onde as pessoas possam tirar ideias que têm, mas para o desenvolvimento, para pensar em projetos que ajudem os moçambicanos a saírem do sofrimento. Condenamos qualquer tipo de instabilidade que possa existir. É Renamo que gosta de matar, gosta de roubar medicamentos. Nem sei que política é esta de direcionar a sua ação para retirar aquilo que devia salvar vidas.
e dizer que é porque está a fazer aquilo que a população gosta. Por que a população foge quando chega? Durante a sua visita de trabalho, o secretário-geral da Frelimo vai se reunir com diversos órgãos do partido e escala para além da capital provincial os distritos de Rebaue, Rapale e Moecate. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, voltou a criticar duramente ao governo e a Renamo, a quem responsabiliza pela atual tensão político-militar que o país atravessa, e apelou aos moçambicanos a unirem esforços no trabalho para o país sair da crise em que se encontra. As críticas foram lançadas na cidade da Beira durante a celebração do 8º aniversário desta formação política, que foi assinalado neste domingo, 28 de agosto, dia da fundação do MDM, e que também é conhecido no seio deste partido como o Dia da Revolução. Que nós sempre vinhamos avisando, se esse país for governado diferente do MDM, haverá guerra em Moçambique. E a guerra aconteceu. Porque os dois são intolerantes. É importante que a guerra pare. Nenhum moçambicano pode ser morto. Imaginem só o dinheiro que se gasta nesse país para comprar armas, balas para matar um cidadão. Quantas escolas teríamos? Quantas estradas teríamos? Quanta água teríamos? Quantos hospitais teríamos? Quanto emprego teríamos? O apelo que nós fazemos a essas que têm comichão de mexer o gatilho, deixem o povo em paz. Vamos nos bater boca a boca. É assim que temos que nos bater. David Simango lembrou que é possível governar sem recorrer a armas. O MDM governa hoje 4 municípios. Não disparou arma, não matou ninguém, não arrancou óculos a ninguém, mas está a governar. Então é possível nesse país. Para o presidente do MDM, uma nação só pode desenvolver se houver uma verdadeira unidade nacional e aceitação de formas diferentes de pensar. Vamos, que o importante para um povo é amor, é a paz, é a dignidade. E eu quero ir rezar sem ter medo de fugir à arma. Quero ir enterrar o meu familiar sem ter medo de abandonar a urna. Porque queremos a paz, não queremos a guerra. Refira-se que o MDM foi criado a partir de uma dissidência da Renamo e nas eleições autárquicas de 2013 conquistou os municípios da Beira, Quilimane, Gurue e Nampula. Atualmente, este partido tem 16 deputados na Assembleia da República. Notícias internacionais. A presidente suspensa do Brasil, Dilma Rousseff, reiterou hoje que não vai renunciar ao cargo, apesar do processo de destituição em curso. No discurso de 46 minutos, a estadista brasileira voltou a dizer que está a ser vítima de golpe de Estado, mas salientou que só os eleitores a podem afastar do governo. Qualquer cumprimento ao discurso... Na sua última oportunidade de se defender perante deputados do Senado brasileiro, Dilma Rousseff reafirmou ser inocente dos crimes de responsabilidade fiscal de que é acusada. A estadista brasileira diz que o seu julgamento é uma tentativa de viabilizar um golpe de Estado e implantar um governo usurpador. Não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. E por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. Rousseff diz também que as propostas já divulgadas pelo governo de Michel Temer, presidente interino do Brasil, são um verdadeiro ataque às conquistas do Brasil. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Dilma Rousseff foi afastada do cargo de presidente do Brasil há 110 dias, acusada de crimes de responsabilidade fiscal ao ter deixado de pagar algumas taxas aos bancos, além de aprovar decretos tidos como ilegais. A decisão final sobre o seu mandato deverá ser tomada entre esta terça-feira e quarta-feira, sendo necessários 54 votos dos 81 senadores para o afastamento definitivo da estadista. E agora a janela para o desporto.
Passa um ano depois que Alberto Simango Júnior foi eleito para o cargo de presidente da Federação Moçambicana de Futebol. O seu maior feito foi a qualificação da seleção de futsal ao Mundial da Colômbia 2016. Falhou na qualificação dos Mambas para o CAN Gabão 2017 e o Mundial da Rússia 2018. Esta candidatura assume um lugar de distinção. Esta candidatura quer que o futebol moçambicano ganhe na região da SADC e se imponha em África e assuma um lugar de distinção à escala mundial. Quando a 26 de agosto de 2015 foi empossado, Alberto Simango Júnior prometeu que, enquanto fosse presidente da Federação Moçambicana de Futebol, seriam criadas condições para que os Mambas lutassem pela qualificação a todos os CANs e mundiais. Socorrendo-se dos resultados, facilmente chega-se à conclusão de que falhou no primeiro ano. Os Mambas foram afastados da fase de qualificação para o Mundial 2018, na Rússia, e falharam também o apuramento para o CAN 2017, no Gabão. No torneio da COSAFA, em junho deste ano, a seleção nacional ficou em 8º lugar. O seu maior feito foi a qualificação de Moçambique para o Campeonato do Mundo de Futsal, que irá decorrer na Colômbia. Simango Júnior disse ainda no seu manifesto que iria criar condições para que as seleções de base competissem regularmente e alcançassem bons resultados, mas tal não aconteceu. Os atletas têm de ser bem formados. No meu mandato, a Federação Moçambicana de Futebol formará jogadores de qualidade e formará técnicos preparados psico e pedagogicamente em condições para todos os escalões de formação. A seleção sub-17 perdeu a 21 de agosto corrente em pleno estádio da Machava por 3-0, tendo sido afastada do CAN da categoria. A Seleção Nacional de Futebol sub-20 também foi afastada da corrida ao CAN da sua categoria após perder 1-0 diante do Lesoto por 1-0. Alberto Simango Júnior disse que iria bater-se pela verdade esportiva. Porém, no ano passado, viu-se confrontado com resultados escandalosos na última jornada da pole de apuramento ao Moçambola, que levantaram suspeitas de corrupção. Esta agremiação anulou todos os resultados. A Taça de Moçambique registrou 4 faltas de comparências. O campeonato da 2ª Divisão não avançou, como seria de esperar, com as associações provinciais a acumularem dívidas com árbitros. A Federação Moçambicana de Futebol ainda não fez nenhuma visita às associações provinciais desde que o novo elenco tomou posse, para além de que as mesmas ainda não receberam os valores completos que deviam, tendo-lhes sido entregue apenas 100 dos 300 mil meticais a que têm direito.